8h36, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, emissora do Grupo Folha da Manhã, ao vivo também em nosso streaming no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará em podcast e amanhã no jornal Folha da Manhã impresso, nas bancas aí bem cedo, parte dessa entrevista também, evidente, né? E também na casa dos assinantes. Só pedir licença a vocês aqui rapidamente, não vou nem mostrar não, que é só um feedbackzinho, só um spoiler para quem está nos acompanhando aí, ó. Já está prontinho o caderno de energia aqui que a Folha vai circular amanhã. Ficou um verdadeiro espetáculo. Então não perca amanhã o jornal Folha da Manhã. Voltando nesse bloco, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, e Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Neste bloco pré-pautado aqui, pré-agendado, para a gente falar sobre projeções a 2022. E eu começo, garotinho, justamente fazendo a pergunta que é um tema que a gente inclusive tem abordado muito aqui. Falamos isso com o Cristóvão Buarque, falamos isso com a Marina Silva, com o Ciro Gomes, falamos também com o Amoedo sobre esse mesmo tema, com o próprio, agora na última sexta-feira, com o Gabeira, né? E hoje a gente conversa com o senhor. Terceira via para o país. É possível? É viável? É necessário? Possível, eu acho um pouco tarde, né? Necessário seria, né? Mas acho que a eleição se polarizou a tal ponto, né, que mesmo com a velocidade que a gente tem da informação hoje, seria muito improvável uma eleição em que o PT e Bolsonaro não estivessem disputando. Digo PT porque pode ser que o Lula não seja candidato, coloque o Haddad para depender das circunstâncias, e a menos que haja um fato novo, haja julgamento de chapa e seja tirado do jogo um dos dois lados, aí, não sei. Fora disso, eu não creio. Não creio que haja muita novidade. Garotinho, agora a eleição a governador também já começa a se desenhar aí o cenário, né? O Cláudio Castro é pré-candidato natural à reeleição, você tem Marcelo Freixo, que surge aí como o nome da frente de esquerda, e tem aí o Felipe Santa Cruz, com apoio do Eduardo Paes, o Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, entre outros atores que vão se colocando, cogita-se inclusive o vice-presidente Mourão, mas parece ter ficado um pouco mais distante essa conjuntura. Hoje, como que você analisa o cenário que vai se desenhando para 2022 do governo do Estado do Rio? Qual a sua posição em relação a esse cenário? E tem uma questão que sempre se aventa aqui em campo, sempre circula aqui essa informação da possível aliança com o Cláudio Castro para Clarissa ser a vice da chapa do governador. Tem algum fundamento essa história? Como está se desenhando esse cenário? Olha, eu, dependendo da minha vontade, né, serei candidato a deputado federal. Eu fui o deputado federal mais votado da história do Estado do Rio de Janeiro até hoje. Eu tive 700 mil votos. Uma eleição minha hoje para deputado federal, eu acho que eu ajudaria a puxar uma série de outros candidatos, mas nós temos que aguardar. Ontem mesmo ligou uma importante figura do partido aqui para mim, né, tentando chamar para entrar na disputa para o governo do Estado. Pegando ele, me mostrou uma pesquisa recente, bem recente, grande, feita no Estado do Rio de Janeiro, todo o Estado, onde eu apareço com 17% das intenções de voto. O segundo colocado é o general Mourão, com 15%,
depois vem o Marcelo Freixo com 12%, depois o governador com 9%, e depois tem outro nome lá, o Rodrigo Neves com 5%. Eu disse para ele que, a meu ver, o governador está saindo bem, está fazendo uma boa administração, mas política é política, vamos aguardar. Né? Eu que disse, quero ser deputado federal nesta eleição. Mas, às vezes, os fatos, as situações, o momento, podem te encaminhar para outra. Como disse o Aloizinho, a eleição que era mais difícil de eu ganhar, que era contra o César Maia, no auge do César Maia, eu ganhei. A eleição que era imprevisível, que todo mundo dizia que ia fazer 1%, que era para presidente da República, eu cheguei pertinho. Não fui para o segundo turno por questão de semana. Eleição ainda não está posta. Eu avalio que o governador está criando condições para crescer, está fazendo uma boa gestão, né? Mas há questões aí, sabe, que alguns aliados do governador, que é muito difícil, né? É muito difícil. Garotinho, você adiantou aí na resposta ao governo do Estado, é lógico, passa por junção de grupo político, né? Mas as pré-candidaturas do seu grupo. E só para destacar, lá na resposta passada, garotismo é como muito cientista político trata o movimento criado a partir de você, entendeu? Então é uma coisa meio que na academia é muito usado. Mas, enfim, o grupo, sendo garotismo, não sendo seu grupo, né, tem você como referência maior, fala em lançar 2 candidaturas, a federal e 2 a estadual. Você já falou que você pretende ser uma delas. Seria você e Mérida, e a estadual, que são Clarice sairia de federal para estadual, e Bruno, e caso você não possa, por impedimento jurídico, quem entra na briga? Aí Clarissa vai para a federal e abre uma vaga disputada por 2 representantes da Câmara, que são Fábio e Juninho Virgílio, disputariam essa vaga estadual? Olha, eu acho que é muita situação para tentar você achar isso e achar aquilo, e se não for por isso, for por aquilo, a única coisa que posso responder nesse momento é que eu tomarei a minha decisão até março. Eu estou praticamente com a minha questão jurídica resolvida. Não tenho mais pendências. A última que existia, e foi a que me tirou da eleição passada, eu fui tirado da eleição pelo artigo 15, inciso 3º da Constituição, que diz: sentença criminal transitada em julgado torna a pessoa sem direitos políticos enquanto durar a condenação. Pois bem, só aconteceu isso comigo porque o meu advogado perdeu o prazo. Não recorreu de um crime de calúnia. Né? Então, ele perdeu o prazo. Mas agora, esse já foi afastado. Há uma questão da improbidade que é uma aberração. Todas as pessoas que Chaquinho. Hã? Da Chaquinho, né? Não, improbidade. Ah, perdão. É um caso da improbidade que é uma vergonha. Chequinho, eu não estou inelegível ainda. E a Chequinho não julgou ainda os embargos aqui no Tribunal Regional Eleitoral no Rio de Janeiro. O que é uma questão que precede os embargos. Qual é a questão? É a suspeição do juiz. Assim como no caso do Lula, o Sérgio Moro foi considerado suspeito, e por ele ter sido considerado suspeito, todos os atos praticados por ele foram tornados inválidos.
Se, no julgamento da suspeição do Glauceni, que foi considerado suspeito pelo próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, né? Então, eu creio que essas questões todas vão ser resolvidas, né? E justiça será feita. Eu não cometi nenhum tipo de patrimonialismo, eu condeno patrimonialismo na política, não acho isso correto. Agora, respondendo a sua pergunta, Luizinho, não tenho como prever. Eu estou dizendo, eu tenho que aguardar, eu estou indo para um partido que vai ter o maior tempo de televisão, né, e o maior fundo partidário. Ontem me ligam, dizem, olha, talvez a gente precise que você se lance candidato a governador. Eu tenho que aguardar. Né? Embora eu diga que, com todo respeito, o governador está fazendo um bom governo, em que pese algumas companhias que podem me deixar muito mal. Garotinho, o senhor hoje está sem partido. Tem até comentários de que o senhor estaria namorando com o PSL, tendo uma aproximação do PSL. Agora surgiu a união aí do PSL com o DEM, que criou União Brasil, né, o 44, e que aí tem uma série de outros nomes também que, a princípio, não devem agradar o senhor. Como é que fica o seu futuro, sua decisão com relação ao partido? Também o senhor anunciou que vai decidir em março o seu caminho. Só, eu conversei com a direção do partido antes da fusão. Depois que houve a fusão, eu perguntei a eles o seguinte, olha, vai continuar esse mesmo interesse demonstrado por vocês que eu vá para o partido? Porque eles disseram o seguinte, nós já tiramos algumas posições. Candidatura própria a presidente da República. Eles querem ter uma candidatura própria a presidente da República. Isso me agrada dependendo do candidato. Autonomia nos estados para poder fazer as suas alianças. Né? O partido que vai ter o maior tempo de televisão e o maior fundo partidário. E tem hoje já a melhor chapa de deputados federais e estaduais. Cerca de 80 deputados. Não. Eu digo chapa nova. Ah, tá, chapa nova, desculpa. Uma parte desses deputados vai acompanhar o Bolsonaro para onde ele for. Né? Uma parte vai acompanhar, a outra não vai. Né? Então, nós vamos ver o que vai acontecer. Eu sei que isso é difícil da gente que tem formação ideológica, aceitar, mas os partidos hoje são fantasias de carnaval. Usam durante o carnaval e depois tiram. Infelizmente, essa é a história do Brasil recente. Depois do bipartidarismo no Brasil, surgiram partidos para tudo. Né? Lamentavelmente, você, quando entra numa disputa política, quando você entra num jogo político, você tem que se adaptar às regras daquele jogo. O partido político, se você perguntasse qual é o partido político que você gostaria, né, de estar, eu, nos princípios, eu sou um conservador, eu sou cristão. E o cristão é um conservador, é a favor da família, conforme está estabelecida na Constituição, não na interpretação do Supremo Tribunal Federal. Somos a favor dos valores cristãos. Mas já pelo lado político, eu sou uma pessoa bastante progressista. Então, eu gostaria de pertencer a um partido que pudesse unir, né, uma agenda que fosse capaz de resgatar os valores morais, né, e, ao mesmo tempo, implementar um plano nacional de desenvolvimento. Mas não há esse partido. Enquanto não há esse partido, eu tenho que me adaptar ao que existe. Garotinho, nessa questão da sua inelegibilidade, né, para a gente esclarecer, ouvir de você alguns pontos.
Por exemplo, hoje o seu título eleitoral continua suspenso, né? Você não votou na última eleição e continua com o título eleitoral suspenso. Não, o título, deixa eu só explicar a você, é porque a pena foi transformada em multa. Né? Era prestação de serviço e ela foi transformada em multa. Então eu preciso... Esse é no caso do juiz, né? Hã? Isso é no caso do juiz? Isso. É só esse que existe. Teve a questão que te tirou da campanha, como você mesmo citou, a questão de improbidade, que foi aquela questão da saúde, não é isso? Não, época. Essa questão aí está pacificada. É dano ao erário e enriquecimento ilícito. Eu não tive enriquecimento ilícito. E a outra condenação que também constava na época do TRE, que negou seu registro, que foi em relação à Segurança Pública S.A., envolvendo seu nome e o Álvaro Lins. Isso já foi pacificado? Do STJ, Laurita Tavares, extinguiu essa ação. Ela está extinta. A check-in, então, você aposta na anulação do julgamento, porque existe uma condenação em segunda instância, como falamos lá na primeira pergunta, né, que ainda cabe os embargos, como você destacou agora, mas a aposta da sua defesa é anular com suspeição do juiz, é isso? No TRE, no Supremo Tribunal Federal, nós estamos preparando uma peça muito bem escrita, mostrando todos os absurdos da Operação Chequinho. Eu não tenho a menor dúvida que o Supremo Tribunal Federal, que é imparcial, né, não vai julgar sob pressão, como foi feito em Campos, vai julgar com equilíbrio, nem como julgou no Rio de Janeiro, porque aqui havia pressão das pessoas que eu havia denunciado. Eu acho que essa é uma questão pacificada. Eu tenho que torcer pela candidatura de quem quiser ser candidato, essa questão do grupo político aí, na verdade, isso precisa ser muito conversado, quem é que vai ser candidato, quem não vai ser candidato. Eu, por exemplo, estou ouvindo dizer que fulano é candidato, ciclano é candidato, até agora. Isso, para mim, não está colocado. Então, deixa eu aproveitar esse final aí, que eu queria retomar justamente isso. Está definido no grupo que vão ser 2 candidatos, hoje pré-candidatos, né, a federal e 2 estadual. Isso, pelo menos, está definido? Não. Não? Não há definição de nada no grupo. Né? Bom, depende de que grupo você está falando. Eu não sei. Seu grupo. Não, meu grupo não. Eu não tenho reunido ultimamente para tratar desses assuntos, mas eu desconheço esse assunto. Eu tenho feito atendimento político. Desculpa, eu vou mudar a pergunta. Você vê viabilidade de mais de 2 candidatos para deputado federal e mais de 2 estadual? Depende. Eu, sendo candidato a deputado federal, eu acho que deve se colocar mais um candidato a deputado federal. Foi como aconteceu com o deputado Paulo Feijó. Ele teve uma votação pequena, mas devido à quantidade de votos que eu fiz, ele puxou. Né? Ele acabou sendo levado naqueles 700 mil votos, ele fez em Campos pouco mais de 12 mil, no total me parece que 20 mil, e entrou. 2010. Né? Hã? 2010. 2010. Né? Então, agora, deputado estadual, é claro que eu sendo candidato a deputado federal, minha filha não vai disputar a eleição comigo. Ela desceria para ser deputado estadual. Né? E aí tem que avaliar. O Vladimir hoje tem um peso muito grande nessa decisão. Né? A própria deputada tem. Temos que ver as nominatas dos partidos para avaliar se dá para fazer 2 ou fazer 3. Eu sempre faço uma conta. Na eleição passada, você teve os votos do Gil Viana. Em torno de, na cidade de Campos, 14 ou 15 mil votos. O Gil Viana não disputa a eleição, faleceu, lamentavelmente, como todos nós sabemos. Você teve o João Peixoto, que em Campos teve 13 mil votos. Então, 15 com 13, 28. João Peixoto também não disputa, faleceu, mesmo problema, Covid. Você tem os votos de Abu,
e tem 16 mil votos, também não vai disputar a eleição. Você tem aí mais 16 mil. Você tem os votos, eu estou falando só de deputado estadual, né? Você tem os votos que foram dados ao pastor Heber, que me parece que em Campos foram em torno de 8 a 9 mil votos. Não deve também disputar a eleição. Você soma isso tudo, isso dá todos 50 mil votos aí. Então, tem que se analisar bem, né, se o grupo político vai lançar 2, se vai lançar 3, né? E você tem os votos que foram dados ao próprio Bruno Dauari, que é do nosso grupo, e também os votos que foram dados, né, a outros candidatos de fora. Eu acho que 2 federais e 2 estaduais é bom, mas eu acho que ainda cabe um terceiro nome para deputado estadual. Garotinho, a gente conversa muito sobre política, mas falando também um pouco sobre economia, sobre o problema de Campos ali desde 2014. E fato é que as receitas de petróleo, fala-se muito de royalties, mas está errado, né? Campos sempre recebeu mais de PE do que royalties. Tivemos participações especiais zeradas no ano passado, né? Foi uma coisa inédita desde que elas começaram a ser pagas a Campos no ano de 2000. E está havendo uma recuperação gradual, né? E aí depende de conjuntura internacional, a commodity, né, em dólar, né, conjuntura geopolítica do Oriente Médio, da Rússia, enfim, Estados Unidos. Mas é fato que está entrando mais dinheiro nos cofres do município esse ano que no ano passado. Cerca de 90%, né, a mais. E tem esses sinais. Com a queda da pandemia, a Azul não só retomou os voos que já tinha feito de Campos com os Estados Unidos, através de Fort Lauderdale, na costa sudeste dos Estados Unidos, na Flórida, saindo de Campos, de Macaé, de Cabo Frio, como estão vendendo uma coisa inédita na história de Campos, né, e da região, que é passagem para a União Europeia, saindo de Macaé e de Campos, passando depois Viracopos pelo Santos Dumont com escala para Lisboa, capital de Portugal. A gente nunca teve na história voo comercial regular para a Europa, né? Então são sinais. E essa coisa do protagonismo muito discutido, a gente falou aqui de políticos, candidatos a governador, alguns deles incensando essa condição de Campos, né, de Campos é polo, o Eduardo Paes falou em nova capital, uma outra capital. Você, como um político que veio do interior e fez nome no Grande Centro também, como é que você vê esse momento econômico do município e da região? Eu acho que o momento é bom. Por alguns motivos vai ser melhor, eu posso até expor aqui 2 para não ser muito longo, né? O primeiro motivo é que lá atrás, no ano de 1999, eu pedi um estudo de batimetria do litoral norte do estado, com a firme crença, à época, de que esse estudo de batimetria me levaria a um calado para um grande porto, que, a meu ver, seria, na época, Barra do Curado, né? Eu disse, bom, se o Alain Ferreira já começou lá, algum estudo deveria ter tido. Bom, a empresa canadense depois me apresentou e deu no Açul. Eu liguei, então, para o prefeito da época, que era o Bertinho Dauari, comuniquei a ele, fiz todo o entendimento que a Petrobras fizesse o porto. Depois veio a crise da Ásia, a Petrobras desistiu do porto, e aí eu, numa apresentação do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado, quando eu apresentei vários projetos, apresentei o do porto. Quando terminou, o Rafael de Almeida Magalhães me procurou
e disse: o doutor Eliezer Batista gostaria de conversar com o senhor. O senhor pode ir ali até a mesa dele? Claro. Eu lá cumprimentei o doutor Eliezer e disse: olha, eu gostaria muito de levar esse projeto do Porto para o meu filho, o Ike Batista, que está envolvido com outros negócios aí, mas eu acho que essa questão do Porto vai ser muito importante e acho que é viável. Bom, então, o caminho principal do desenvolvimento da região, eu não estou falando só de Campos, não, é o Porto. O Porto que foi planejado por mim, foi levado até o Ike Batista, foi iniciado na minha época, cuja pedra fundamental foi colocada pela Rosinha. Né? Às vezes dizem assim: o garotinho não procurou desenvolver a nossa economia. O maior investimento privado incentivado, claro que depois teve uma lambança aí com o Sérgio Cabral, desapropriação de terra no quinto distrito, mas isso é outra coisa. Né? Isso não era o plano de ninguém. O Ike Batista, como empresário, viu as facilidades que foram dadas a ele e se enrolou tudo. Bom, mas de qualquer maneira, hoje o Porto tem uma administração privada, um fundo americano que administra a maioria das ações do Porto. Eles têm um projeto de transformar o Porto do Açu num grande produtor de energia para o Brasil. Ou seja, isso vai ter um impacto dentro de Campos imenso. Imenso. Na região toda será imenso. Agora, para os próximos 10 anos, a Inglaterra, o Reino Unido, colocou como definitivo que não haverá mais carro movido a combustível fóssil. Isso é definitivo. Bom, se não é combustível fóssil, o que vai substituir isso? Eles estão fazendo, em parceria com a França, numa região ali da Europa, um projeto de um reator que dessaliniza a água do mar e produz energia, né? Energia que hoje é gerada, em grande parte, por combustíveis fósseis. Isso vai ser uma revolução. Então, o que os países árabes estão fazendo agora? Como eles sabem que vão ter um tempo limitado do petróleo a mais 10 anos no máximo, eles vão subir agora de forma vertiginosa o preço do barril do petróleo. Eu não duvido nada que no final do mês, no mais tardar no princípio do outro, o barril de petróleo tenha batendo $100. Com o dólar ao preço que está, né, eu acho que Campos não vai recuperar jamais aquele volume de recursos, mas terá recursos para fazer obras necessárias, colocar a saúde para funcionar, colocar a educação para funcionar, tudo aquilo que o prefeito Vladimir tem vontade de fazer. Então, veja-se, o futuro de Campos passa, a meu ver, pelo seu fortalecimento como polo universitário e cultural, passa por um processo de diversificação da sua agricultura. Campos é muito grande, a monocultura da cana-de-açúcar não há parque industrial hoje que dê conta da cana-de-açúcar, ou seja, ele moe toda a cana-de-açúcar que tem em 2, 3 vezes. É muito rápido. Os parques industriais foram modernizados e não modernizaram a plantação de cana e não há espaço para fazer isso aí. Então, Campos tem que partir para uma produção agrícola diversificada e fortalecer Campos como está acontecendo naturalmente. Olha as grandes redes varejistas do Brasil que estão indo para Campos. Há poucos dias foi o Magazine Luiza. Olhe as grandes redes mercadistas que estão indo para Campos.
Todas elas estão em Campos, à exceção de uma ou outra. Agora, às vezes, é preciso também dar um sacode nos empresários de Campos, né? Os empresários de Campos precisam ser mais ousados, pegar essas pessoas como parceiros da cidade. Não é abrir uma loja nova e fechar uma loja tradicional, é se modernizar. Como dizia muito bem um frasista histórico, que é conhecido pelas suas frases, Winston Churchill, dizia o seguinte: olha, mudar sempre é bom, desde que seja para melhor. Porque quando o cara muda para pior, né? Então, eu acho que está em curso em Campos um processo de mudança, né? E de fortalecimento daqueles vetores, né, que nós colocamos lá atrás. Acho que a região norte será responsável em breve, quando as 3 termoelétricas estiverem funcionando, serão as 3 maiores do Brasil, a GN1, GN2 e GN3, que é a proposta que eles têm, com mais de 30% da energia consumida em toda a região sudeste do país. Muito bem. São 9h07, Garotinho. Nosso programa já passou da hora aqui também. Você tem seus compromissos também. Nem falamos aqui de uma outra possibilidade, falando de eleição, só para dizer que não falamos aqui, mas também, se tiver com tudo em dia, tem o nome da Rosinha também. Aí é uma questão de... Então, a Rosinha vai se dedicar às atividades que ela... está fazendo no momento. Ela terminou um curso para doceira, sim, culinária, está produzindo muito, ela entende e já deu a sua contribuição, já deu a sua participação. Ela não vai ser candidata a absolutamente nada, segundo a afirmação dela, inclusive ontem. Até interessante, eu queria comentar isso, sabe, Luiz? Arnaldo. Ontem eu estava conversando com a Rosinha me disse: você já viu a quantidade de gente que está te criticando por você dar entrevista na Folha do Povo? Estão metendo o pau em você. Eu digo: olha, metiam o pau porque a Folha da Manhã não me entrevistava. Agora vou meter o pau porque estão entrevistando. Então, eu quero dizer que isso aqui não tem nada combinado. Tá certo? Inclusive, eu me recuso a dar entrevista combinada. Não teve esse negócio. Vocês têm liberdade para perguntar o que quiser. Isso não quer dizer que eu mude a opinião que eu tenho a respeito da Folha, nem que a Folha e os seus repórteres mudem a opinião que tem de mim. Agora, numa sociedade civilizada, as pessoas têm que aprender a conversar. Aí eu estava vendo o zap que a Rosinha me mostrou ontem à noite. Poxa, até você... Aí usaram aquela frase que uma vez eu usei: o verbo, tudo de acordo com o verbo. Não teve nada de verbo, não teve nada de coisa nenhuma. Foi um convite e você tem um convite. O que tem de mais nisso? Com independência. Feito. Muita coisa foi dita, né? Em artigo na Folha, eu chamei você de mentiroso, por exemplo. Mas, enfim, isso está no passado. Eu também já fiz algumas críticas muito pesadas ao Grupo Folha da Manhã, né? E continuo tendo a minha opinião, né, que vocês, na eleição, deveriam se posicionar e não fazer assim, uma campanha indireta para o candidato. Nos Estados Unidos, o New York Times, quando começa a campanha e os candidatos estão escolhidos pelos partidos, eles colocam na primeira página: nossa opção é fulano de tal. Pronto, defende. Tem os meios de comunicação, rádio e televisão, são concessões, mas o jornal não é. O jornal tem direito de ter a sua opinião. Ninguém é obrigado a gostar do outro. Ontem eu fui até um pouco deselegante com uma pessoa que me ligou: admiro você. Dá entrevista para aquele pessoal. Eu falei: escuta, eu não vou namorar Luizinho, não.
Fernanda Coelho, não tem a menor graça isso que você está falando. Eu vou dar entrevista. Eu estou chamando ele para sair para beber comigo, para jantar comigo, e muito bem para namorar com ele. Depende, se pegar na mão, tomar sorvete no Everett, tem jogo. Agora beber também você não bebe, né? Não. Não bebo, não. Comentar, Luiz, sobre essa questão do posicionamento que o garotinho colocou do jornal? Não, eu acho que, por exemplo, a reeleição de Rosinha, né? Ou a eleição de Arnaldo, a eleição de Arnaldo já separado do garotinho. Quando terminou a eleição de Arnaldo, Feijó reclamou que a gente apoiou Arnaldo a gente reclamou que a gente apoiou Feijó. A reeleição de Rosinha, Marcou reclamou que a gente apoiou Rosinha, a Rosinha reclamou que a gente apoiou Marcou. Então, isso é complicado. Se você desagrada igualmente os dois lados, você tem uma boa possibilidade de estar certo. Bom, eu acho assim, todo mundo que tem opinião, ele tem oposição. Porque se você tem uma opinião, né, você cria automaticamente um polo que diverge de você, é natural. Né? Mas o que eu gosto é que as pessoas possam debater. Infelizmente, em campos, as pessoas não debatem política. As pessoas falam, mas não conhecem a história. Procuram fugir das questões históricas de Campos. Então, tem esse pessoal que eu chamo de esquerda da pilinca, adaptando ao Rio de Janeiro a esquerda do Baixo Leblon, né? Que fica aí tentando transformar o mundo, né, a partir de Campos. A gente pode transformar o mundo a partir de Campos, mas vamos se transformar primeiro, vamos mudar. Né? Eu acho que eu dei demonstração disso. Com todas as minhas dificuldades, eu era um radialista, trabalhava aí em Campos, nas emissoras de rádio de Campos, me lancei na política, me projetei a nível estadual, me projetei a nível nacional, porque eu procurei me aperfeiçoar. Vocês têm hoje aí grandes empresários de Campos que estão indo para frente. Agora também tem os que andam para trás, que fecham as portas, porque não querem entender que não mudar, não se adaptar. Eu estava lendo um pouco sobre a reestruturação do sistema Globo. Eles decidiram que vão acabar com o jornal impresso, que vão todos para a mídia digital. Unificaram as empresas, mudaram a forma de pensar. Eu não mudei em relação à Globo, continuo com a minha opinião. Mas que eles estão fazendo um processo de mudança, estão fazendo. Ou seja, empresarialmente estão adotando as medidas corretas. Né? É que eu gosto muito de Nelson Rodrigues, sabe? E Nelson Rodrigues tinha umas frases fantásticas. No Brasil, é um dos poucos lugares do mundo onde banqueiro é comunista e pobre é de direita. Essa é uma frase do Tim Maia que não dá para repetir ela toda aqui. Então, essa frase é de Nelson Rodrigues. Então, o Tim Maia tem uma frase um pouco mais completa, um pouco mais ampla que essa, só não dá para repetir aqui a frase toda. Eu só falando sobre mudança aqui, eu tenho conversado muito isso, eu sempre converso aqui a gente sempre conversa aqui, o Aloysio, o Arnaldo, com as entidades de classe CDL, assim, que fala justamente sobre essa coisa. Você quer ver, só para a gente ir concluindo, eu vou citar o exemplo, vou pedir licença ao senhor para não citar o nome, que o senhor conhece muito, é aqui no centro da cidade. É uma loja que vende sapato, tradicionalíssima, antiguíssima, acho que tem mais de 40 anos, eu posso afirmar seguramente que tem. Ele falou, rapaz, eu virei um mero provador de sapato. Falei, mas como assim? Ele falou, o pessoal entra aí na internet, compra lá na Netshoes, compra não sei onde, e vem aqui, mas primeiro eles vêm aqui experimentar para ver se... Eu falei, quem sou eu para querer ensinar o senhor, mas o senhor tenta vender a meia, mas
já vai indo para o e-commerce também, que é essa venda digital e essa coisa que com a pandemia então estourou, mudou demais. Eu acho que quando comenta sobre essa questão aí dessa agressividade, da mudança dos empresários de campos, isso de fato eu concordo, sim. A gente anda pelo comércio, a gente vende propaganda, a gente sabe como é que é. Não só comércio não, você quer ver uma coisa? Cláudio. A prefeita Rocinha, a época em que era governadora, nós fizemos um trabalho para colocar gás na porta de todas as cerâmicas de Campos. As cerâmicas de Campos, se usassem gás, elas produziriam um tijolo, uma telha, uma qualidade infinitamente superior, com valor agregado lá em cima. Poderiam até produzir outros materiais a partir da argila que existe em Campos. Não fazem. Aí vai chegar alguém de fora daqui a pouco e vai fazer. Então as pessoas precisam ter iniciativa. Reclamam da minha iniciativa na área que eu escolhi, política, mas eu fui proativo. As pessoas precisam ser proativas na sua área. Quando que um cara sai de Campos e diz assim, vou trabalhar na Rádio Tupi, chega lá, conquista o espaço. Eu esse ano estou fazendo 45 anos de rádio e, olha, ajudei aqui a implantar hoje uma das emissoras mais ouvidas do Rio de Janeiro, que é a FM O Dia. Ajudei a implantar a mais ouvida no Rio de Janeiro, que é a Melodia. É primeiro lugar em audiência, foi implantada por mim. Eu corri atrás. Eu quero que Campos vá para frente. Às vezes a pessoa fala assim, mas fica com esse negócio de programa social, programa de R$1. Olha, uma coisa é uma coisa. O programa onde você monta uma rede de proteção social tem que existir, existe em todo lugar. Nos Estados Unidos, fortemente, para as camadas mais pobres da população, existe proteção social. Agora, tem que saber que as pessoas têm que produzir, têm que se modernizar. Se você quiser vender sapato, ou roupa, ou móveis, ou elétricos, da mesma maneira que você vendia há 20 anos atrás, vai perder. Não vai. Exatamente. Garotinho, 9h18, quero agradecer muito aqui a presença do senhor, né? E dizer que foi bom, foi um prazer pra gente, foi uma honra. E né, desejar todo sucesso aí, e a gente vai continuar sempre aqui acompanhando os seus trabalhos, acompanhando aí a sua trajetória. Um grande abraço, muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui ao programa Folha no Ar. Bom dia para o senhor e aproveitar um bom final de semana também. Obrigado a todos aí e vamos que a vida segue. Eu tenho certeza que o Vladimir vai fazer um grande governo. Aí outro dia um sujeito disse assim, vocês estão loucos? Se o garotinho, se o Vladimir fizer um grande governo, o garotismo, essa frase, essa expressão que o Aloizinho usou aí, o garotismo vai levar mais 30 anos em campo. Não existe isso. Existe que alguém é trabalhista, que é conservador, que é de direita, que é de esquerda. Eu estou dizendo aqui, eu sou trabalhista cristão, com princípios nacionalistas. Concordo com muita coisa do Bolsonaro, não concordo com muita coisa do Bolsonaro. Concordo com muita coisa do PT, não concordo com muita coisa do PT. Eu tenho cabeça para pensar. Eu não sou obrigado a concordar com tudo de todo mundo, porque eu estou no lugar. Um abraço. Arnaldo Neto, um abraço também, muito obrigado, né, para você fazer o fechamento aí com o governador. Valeu, Nogueira, garotinho, muito obrigado pela entrevista e um bom fim de semana para todos nós. Obrigado, bom final de semana. Aloísio. Agradecer o governador, obrigado pela entrevista. Dizer que foi praga do Gabeira, que eu perguntei ele aqui no final do programa, da proposta de que Bolsonaro fez no Lupo namorar ele, garotinho me propôs namorar, então deve ser praga do Gabeira. Obrigado, eu não vou te namorar. Não, tô brincando. Proposta do ouvinte, né? Não, você lembra dessa entrevista do Bolsonaro com Gabeira, que Bolsonaro propôs
Eu perguntei seu Gabeira aqui. Mas tá bom, obrigado pela entrevista, bom final de semana. Um abraço, doutor. Um abraço também. Muito obrigado. Bom, 9h21, fechando o Folha no Ar, primeira edição desta sexta-feira. E a gente, claro, evidente, agradece aqui a você que nos acompanha tanto pelo Face quanto pelo YouTube, Instagram, também lá nos nossos podcasts e ainda com a reprise na Plena TV. Eu quero agradecer também ao Aloysio Abreu Barbosa aí, a participação especial. Essa semana a gente reveza, né, na bancada aqui, nessa sexta-feira. Anunciar que amanhã, mais uma vez, o jornal Folha da Manhã estará nas bancas bem cedo. Eu já mostrei aqui o caderno de energia que ficou espetacular. É um caderno especial sobre essa nova fronteira da energia, né, do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, que passa por Campos, que passa aqui pelo nosso quintal, e está muito, 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 muito bacana. Ficou muito bem editado, muito bem elaborado, um caderno com um padrão muito, muito bacana, um padrão Folha. Então amanhã bem cedo nas bancas. E a você, meu caro Aloysio, muito obrigado. Então continue aí após o programa o seu descanso e até terça-feira que vem. O descanso é que é bom, né? Bom dia, Luiz. Bom final de semana para você. Você não quer a moral, você quer o inferno do sujeito. Vou tirar ele aqui, vou tirar. Vou tirar. Um abraço então, bom final de semana. Garotinho, um abraço. Vai lá para você não deixar Rosinha sozinha no programa lá. Arnaldo Neto, bom descanso, meu querido. Vai com Deus. Pode falar. Bom descanso para você. Bom final de semana. Aproveite. Pelo menos neste final de semana realmente eu vou poder descansar sábado e domingo, né? Nos outros que você fala, nos outros que você falava, eu batia com os plantões. Plantão, né? Mas tem edição pela frente ainda, vamos lá. Até a próxima, se Deus quiser. Tá bom, tá legal então. Grande abraço para vocês, muito obrigado. São 9h23, aos nossos patrocinadores também, claro, Laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, e Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano.